Olá, queridos, vamos dar início a mais um bloco de língua portuguesa. E dessa vez nós vamos tratar de um tema que é super importante. Que tema é esse, professora? Transitividade verbal. É um tema que, por vezes, os alunos acabam errando por não conseguir identificar a transitividade dos verbos. E aí, nesse momento, eu quero que você fique bem atento a todas as explicações, que a gente vai simplificar todo esse conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. O que é transitividade verbal? Primeiro, nós já vimos que verbo é o quê? É um fenômeno da natureza, ação, estado ou mudança de estado, certo? E que a transitividade verbal é como o verbo se comporta, como o verbo funciona dentro de uma estrutura oracional. Então, quando eu olho para transitividade, eu lembro de trânsito, de movimento, é como o verbo se movimenta dentro de uma oração, certo? Nós já vimos o que é verbo na aula passada, que é ação, todas as ações praticadas, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Mas agora nós precisamos classificar o verbo de uma outra forma que você não viu ainda, que são os verbos que eu chamo com significado e com não significado. Primeiro, vamos lá. Quando eu penso em verbo com significado, eu vou pensar no verbo de quê? De ação, tá? Esse verbo de ação, eu vou chamar aqui, o verbo de ação, eu vou chamar aqui de verbo nocional. Já caiu isso em prova, hein? O que é um verbo nocional? Que tem uma noção, que tem uma ação específica na oração. E esses verbos, eles vão ter transitividades. Eles podem ser verbos transitivos, que pode ser direto ou indireto, e o verbo intransitivo. O verbo intransitivo, ele sozinho tem sentido completo. Então, ele não precisa de complemento, tá? Então, ele tem sentido completo, ele não precisa de complemento. Já o verbo transitivo é o contrário do intransitivo. Ele não tem sentido completo, ele precisa de complemento. Olha só que interessante. Então, ele precisa de complemento. Então, o que é que você já tem que capturar aí? Que o verbo com significado é um verbo nocional, tá mais para cá, é um verbo nocional. Eu posso ainda falar que esse verbo é um verbo de ação, certo? Que ele vai ter os verbos que são transitivos e intransitivos. O intransitivo, lembra que esse in é um prefixo de negação. Então, tem sentido completo, não precisa de complemento. Já o transitivo, ele precisa de complemento. E quando eu falo de transitivo, ele vai ter o complemento como transitivo direto ou indireto. Direto, ele não precisa de quê? Vou botar melhor assim, opa. Vou botar assim, acho que fica melhor. Não pede preposição. Ele vai direto para o complemento sem necessidade de preposição. Já o indireto pede preposição. Então, já fiquem ligados aqui nessas informações que a gente tem a respeito do transitivo direto e indireto. E lá na frente, a gente ainda vai ter uma particularidade aqui, porque a gente vai entender o que é um verbo bitransitivo. É quando ele é um verbo com significado, é um verbo nocional de ação, que a transitividade dele pode ser direta ou indireta ao mesmo tempo, tá? Vou até colocar aqui do lado, que é o que a banca chama de bitransitivo, que ele pode ser direto e indireto ao mesmo tempo, certo? Professor, e agora esses verbos que não têm significado? São verbos que eu vou chamar aqui
de relacional. Ele só serve para relacionar os termos da oração, verbos relacionais. Eles não têm significado e eles são considerados verbos de ligação, que a função dele é o quê? Apenas ligar termos da oração. E um outro detalhe importante aqui, que a gente precisa perceber, é que o verbo de ligação, ele não tem transitividade, ele não tem ação, ele é simplesmente um verbo relacional. Ele relaciona os termos da oração, certo? Passamos aqui a essa apresentação geral, agora vamos trabalhar ponto a ponto. Então, vamos lá, me acompanha aí. Verbo de ligação. É o primeiro verbo que a gente vai ver, que é o mais simples, e aí vocês já acabam entendendo de uma vez. Verbo de ligação, também chamado de verbos copulativos, não nocionais, né? São verbos relacionais, tem como função ligar o sujeito da oração às suas características. Então, liga termos da oração, tá? Estes, portanto, não indicam uma determinada ação, eles não têm ação de forma alguma. Eles não são verbos nocionais, certo? E sim um estado ou modo do sujeito, que é o que eu chamo de quê? De característica. Ele simplesmente liga o sujeito às suas características. Então, eu tenho a estrutura básica: sujeito, verbo de ligação, mais característica que eu chamo de predicado. Lembra que a gente estudou lá na morfologia o adjetivo? Uma das principais funções do adjetivo é ser predicativo do sujeito, dar uma característica ao sujeito, certo? Então, olha aqui esse exemplo. Ele era encantador. O era é o verbo de ligação, que é o verbo ser. E aí pergunta para o verbo e o verbo responde: quem era encantador? Ele. Ele é o nosso sujeito. E encantador, que é um adjetivo, né, uma característica que está sendo dada ao sujeito, e é ligado através do verbo de ligação. Então, aqui, ó, é o predicativo do sujeito, a característica que está sendo dada ao sujeito, certo? E quem faz essa ligação aqui é o verbo de ligação, certo? Tem um detalhe importante, deixa eu beber aqui um golinho de água. Tem um detalhe importante que muitas vezes os alunos me perguntam, professora, mas como eu vou identificar o verbo de ligação? Quais são os verbos que são possíveis e que exercem a função de verbo de ligação? Vamos lá. Eu tenho aqui uma regrinha básica, que é o café para dois, tá? O C de continuar, o A de andar, o F de ficar, o E de estar, C de ser, parecer e permanecer. Esse grupo aqui do café para dois é um grupo que sempre aparece nas provas, exercendo a função de verbo de ligação. É o verbo que não tem significativo, é um verbo relacional e é um verbo que não tem ação, somente liga termos da oração, certo? Só que eu preciso que vocês fiquem atentos a um detalhe. O verbo andar, ele já caiu em prova, tá? Exercendo aqui a função de verbo de ligação, mas ele também pode ser um verbo de ação. Vamos ver? Ela andava rápido quando anoitecia. Esse andava aqui não é o verbo de ligação, é a forma com que ela andava. Se eu falo só assim, ó, ela andava quando anoitecia. Quem anda, anda e pronto. É um verbo que é intransitivo, que não precisa ter complemento. Mas rápido é um advérbio, é o modo com que ela andava. E quando? No momento em que anoitecia. Então, aqui eu tenho um verbo de ação. Tenho que ter muito cuidado com esse verbo andar, porque ele pode ser também um verbo de ação, né? Mas olha aqui, ela andava desanimada. Aqui eu já tenho o verbo de ligação. Quem estava desanimada? Ela. E o andava liga os dois elementos, fazendo com que o ela esteja ligado aqui à forma com que a moça andava, que era o quê? Desanimada, evidencia um estado, porque ela pode depois se animar de novo e ela andava animada, ela andava feliz, ela andava contente. Então aqui já entra a questão do estado, muito cuidado com isso, tá?
com a situação de ter uma ação de andar e de ter aqui uma situação de estado ou mudança de estado, a forma com que ela estava, que era desanimada, certo? Verbo de ligação é super simples, é um verbo relacional, essa tabelinha salva qualquer um na hora da prova, só ficar atento para não cair nas pegadinhas. Vamos seguindo, verbos intransitivos. Nós vimos lá no comecinho da apresentação geral que os verbos intransitivos, eles sozinhos têm sentido completo. Então, são verbos que não precisam, não necessitam de um complemento, pois apresentam sentido completo. Ou seja, olha os exemplos. Mariana espirrou. Quem espirra, espirra e pronto. O verbo não necessita de nenhum complemento, visto que ele expressa todo o seu sentido sozinho. O gelo derreteu. Aqui, mais uma vez, não precisa de complemento, porque derreteu, derreteu e pronto. Só que eu tenho um detalhe, um pouquinho trágico aqui esse exemplo. Maria morreu acidentalmente. Deixa eu ver aqui um gole de água, com licença. Quando eu falo que Maria morreu acidentalmente, o que é que eu preciso observar aqui? Que acidentalmente foi o modo com que ela morreu. Então, o que eu tenho aqui é um advérbio de modo, tá? É um advérbio de modo, o modo com que ela morreu. Porque quem morre, morre e pronto. Morrer é um verbo que intransitivo, ele sozinho tem sentido completo. Então, aqui eu tenho um sujeito, o verbo intransitivo, e aqui o modo com que ela morreu não é o complemento do verbo morrer. Então, os verbos intransitivos, eles podem ter esse ajuste, esse complemento circunstancial que algumas gramáticas chamam. Porém, não está completando o sentido do verbo, está trazendo uma circunstância de modo, de tempo. Ela morreu acidentalmente, ela morreu ontem à noite, ela morreu sentada, o modo com que ela morreu, e não o complemento do verbo morrer, porque como ele é intransitivo, ele sozinho tem sentido completo, certo? Vamos para o próximos. Para o próximo, para os próximos, né, professora? Para os próximos. Agora nós vamos falar dos transitivos diretos. Eles precisam de complemento, tá? Para fazer o sentido completo da oração. Porém, eles são transitivos diretos. São complementos, são objetos diretos, não exigem preposição. Então, são objetos diretos, não exigem preposição. Então, lembra, sempre que eu falo de verbo transitivo direto, você já lembra que é sem preposição. Sem a necessidade de uma preposição, certo? A gente está aqui, seguimos o exemplo. Minha mãe comprou uma casa nova. Eu olho para o verbo e pergunto, e o verbo responde. Quem comprou uma casa nova? Minha mãe. Então, minha mãe é o nosso sujeito. E o núcleo do sujeito, que é a parte mais importante, é mãe. Uma casa nova foi o que a minha mãe comprou. Só que quando eu olho para essa partezinha aqui da oração, eu tenho um artigo, um substantivo e um adjetivo. Eu não tenho preposição. Então, aqui o que eu tenho é um objeto direto, porque o verbo ele vai direto para o seu complemento sem a necessidade de uma preposição, tá? Natália ama os dias chuvosos. Leide ama os dias chuvosos. Natália é uma aluna que eu tenho maravilhosa. Inclusive, foi aprovada recente no concurso da PM. Super esforçada, super dedicada. Natália ama os dias chuvosos. Quem ama? Natália. Natália é o nosso sujeito. Os dias chuvosos é o nosso o que aqui? O nosso objeto direto. Então, o que a gente precisa perceber aqui
que eu não tenho preposição. Eu tenho artigo, eu tenho substantivo, eu tenho adjetivo, mas eu não tenho preposição, tá? Já os transitivos indiretos são verbos que também pedem complemento e agora vão pedir preposição. Olha só, os seus objetos são apresentados por meio de quem? Por meio de uma preposição. E os objetos são objetos indiretos. E aqui nós tínhamos objetos diretos. Olha só o exemplo. Fernanda respondeu aos seus alunos. Quem respondeu aos seus alunos? Fernanda. Aqui o que que eu tenho? A preposição a mais o artigo os de seus alunos. Então, aqui é o verbo e Fernanda é o nosso sujeito. O cachorro precisava de atenção. Quem precisa, precisa de algo ou de alguma coisa. Então, o que é que eu tenho aqui, ó? Verbo, sujeito e objeto. Lembrando que aqui, o que é que nós vamos ter? Um complemento, né, ó? Com preposição, não esqueçam disso. Aqui eu tinha a preposição a e aqui eu tenho a preposição de. Com preposição. Agora, para fechar com chave de ouro, nós vamos falar dos bitransitivos. Eu posso ter verbos que têm direito, né, que aceitam elementos com ou sem preposição. A ordem dos fatores aqui não altera nada. Vamos lá. Então, os bitransitivos, eles podem aparecer com ou sem preposição, não esquece disso. Eles podem ser diretos e indiretos, tá? Eles pedem dois objetos, dois complementos na frase. Vamos ver aqui. Ela deu. Quem deu ela? Ela é o nosso sujeito. Uma camisa ao seu namorado. Olha aqui que interessante. Eu tenho uma, que é um artigo, e uma camiseta é objeto direto, e aqui a preposição a mais o artigo o, que é o objeto indireto para o segundo complemento. Ensinamos matemática aos alunos. Ensinamos português aos alunos. Quem ensina, ensina algo, objeto direto, a alguém aqui, ó, preposição a mais o artigo os, objeto indireto. Então, fiquem ligados, porque essa relação de elementos ela é extremamente importante para você saber quando o elemento precisa ou não de preposição. Inclusive, essa aula vai nos dar uma base incrível para a regência, porque a regência simplesmente é o quê? É a transitividade do verbo, se o verbo precisa ou não de preposição, tá? E para fechar esse bloco, eu trouxe aqui para vocês esse mapinha mental sobre as preposições. Porque a transitividade, principalmente quando for transitivo e indireto, você precisa saber reconhecer as preposições. Você precisa saber classificar as preposições, porque vai ajudar bastante na hora da classificação da transitividade do verbo, tá? E quem são as preposições? É um grupo de palavras invariáveis, que tem a função de se relacionar com outros termos da oração, principalmente com verbos, porque eu posso ter regência verbal e nominal. A regência verbal está muito ligada à transitividade, tá? E aqui está a tabelinha das preposições essenciais. A, até, ante, após, com, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sobre, trás. Essas são as preposições essenciais, que essencialmente exercem função de preposição. E acidentais, elas não são preposições, mas acidentalmente, a depender do contexto, elas podem exercer função de preposição. Aqui eu tenho uma preposição por combinação, é quando eu junto a preposição e outro elemento fonético sem perca de fonemas, né? Aqui no caso, a preposição a mais o artigo o, ao, a preposição a mais o artigo os, aos, a preposição a mais o onde, aonde, certo? Então, eu tenho o que eu chamo de combinação. Eu só juntei a preposição com outro termo da língua portuguesa, com outro termo da gramática normativa.
Já por combinação, existe perca de elemento fonético. De mais ó, dó, de mais aqui, daqui, em mais esse, nesse, e assim sucessivamente. Peço que vocês deem uma olhadinha nesses termos, tá? Para que vocês possam revisar o conteúdo de preposições, porque são conteúdos essenciais para a nossa prova, tá bom? E aí fiquem ligados que em breve vai ser disponibilizado o bloco de resolução de questões, tá bom? Até o próximo bloco.